Vamos aprender a ler esses seus exames que já tá na hora, né, meu bem? Oi, gente, tudo bom? Então, vamos aqui para o terceiro vídeo da minha série sobre hormonioterapia segura para mulheres trans. Se você tá chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Já tem 2 vídeos dessa playlist aqui no canal. A playlist vai estar aqui para vocês clicarem. E nesses vídeos que passaram, um deles é sobre a minha terapia hormonal, em que eu falo para vocês cada coisinha que eu tomo. Inclusive, nesse vídeo aqui, eu vou fazer uma atualização daquele vídeo lá. Porque sim, teve uma coisinha ali que eu tive que dar uma alterada. E o outro vídeo é falando sobre quais são as mudanças esperadas no corpo de uma mulher trans que iniciou agora uma terapia hormonal. O que os hormônios mudam e o que não mudam. Então são 2 vídeos muito bons. Mais uma vez, eles vão estar nos cards aqui, então vão lá assistir que vale a pena. E esse vídeo em questão, ele é mais uma ajuda para aquelas pessoas trans que não têm acompanhamento médico. Porque para quem tem um acompanhamento médico, como eu, né, eu tenho esse privilégio, basta a gente levar os exames lá que eles veem, né, o que precisa ser alterado e o que tá tudo bem. Então, esse vídeo é mais uma ajuda para quem não tem esse atendimento. Porque quem não tem um atendimento com endócrino, por exemplo, pode fazer um controle ali das suas taxas hormonais por meio desses exames. A pessoa ela pode consultar com qualquer médico, não precisa ser o médico que acompanha ela, e pedir, falar, olha, eu preciso fazer um hemograma completo, preciso ver como estão as minhas taxas hormonais, então, por favor, faz um pedido de hemograma e esses são os pontos em que eu mais preciso observar. E aí o médico, né, qualquer médico pode fazer esse pedido, então dá para você ter um controle bem legal de como tá indo a sua hormonização. E dá para você manter ela ali mais segura possível, mesmo não tendo achado um endocrinologista para te atender. Mas eu vou aqui reiterar mais uma vez que é super importante que vocês procurem atendimento médico. É muito importante que a gente tenha um acompanhamento de um endocrinologista. Então isso daqui é um paliativo, não substitui o endocrinologista. É só um paliativo para quem está procurando e não acha nenhum médico para ajudar. Os pontos principais a serem observados no hemograma, e é isso daqui que você vai pedir para o médico colocar lá, né? Ele especificar que essas coisas estejam pedidas ali, são as seguintes. Colesterol, isso daí é o básico de qualquer hemograma, então vai vir com certeza. Nível de estrogênio também é básico. Nível de testosterona também é básico de qualquer hemograma. Você vai ter que ficar atenta para o pedido de nível de prolactina, porque nem todo hemograma acaba pegando a prolactina, e é super importante porque é um hormônio que a gente tem que ficar muito de olho nela. E outro também é a estrona. É super importante que você saiba o nível que está a sua estrona. Então, são esses os pontos que você vai pedir para que o médico coloque no pedido de hemograma. Você vai pedir para que ele coloque no pedido. É isso mesmo. E agora eu vou ver aqui junto com vocês os meus exames, né? O último que eu fiz, que foi no dia 5 de novembro de 2020. Então, assim, né? Já tem quase 2 meses até que esse exame foi feito. Mas eu acabei me enrolando e não vim aqui conversar com vocês antes, mas meu endócrino já deu uma olhada nisso daqui tudo. Mas agora vamos analisar aqui com vocês. Meu hemograma vai estar aparecendo aqui do lado e os pontos que são importantes eu vou falando, tá? Essa primeira parte aqui, né, que mostra do hemograma completo, que mostra eritograma, leucograma, série plaquetária, é muito importante que vocês vejam. Não é o ponto-chave para quem está fazendo uma terapia hormonal, sabe? Isso aqui são pontos importantes serem observados. Não é o ponto principal, mas são importantes também. E sempre, mulheres trans e travestis que estão fazendo a terapia hormonal, a gente sempre vai olhar aqui, vocês estão vendo que tem o resultado do exame, né? Quanto que deu a sua contagem, no caso aqui de hemácias. A minha contagem, né? Quanto é que deu? Foi 4,40. E vocês vão ver que tem os valores de referência. Nos valores de referência, você sempre vai se pautar na parte que tá mulheres. É sempre pelo padrão ali de mulheres que você vai se pautar para ver se você tá com níveis bons ou não de
seja lá o que for no seu corpo, né? Pode ser de contagem de hemácias, pode ser os seus níveis hormonais, né? Pode ser a sua ureia, enfim, tudo você vai sempre olhar para o padrão de mulheres. Sempre. Então, essa parte aqui, eu vou pular ela e vamos para o que interessa. Glicose é importante que vocês vejam também, tá? Mas também não é o cerne aqui para quem tá fazendo uma terapia hormonal. É importante vocês verem, mas não é o ponto que a gente vai prestar mais atenção aqui. Insulina também não é o ponto. Lipidograma. Aqui é importante a gente prestar atenção. Primeiro, por que é importante? Porque quando a gente está suprimindo o hormônio do nosso corpo e colocando outro hormônio no nosso corpo, a gente tem mudanças no nosso colesterol. Porque o nosso colesterol ele é muito regulado por hormônios também. E quanto a colesterol, vocês podem ver que eu tive um aumento aqui magnífico, né? Meu colesterol total, ó, ele foi só numa crescente, assim, né? Só subindo lindamente, assim. Eu tô no máximo, assim, eu atingi o máximo de colesterol que eu posso atingir, então tenho que ficar de olho nisso. E aqui nessa parte de triglicerídeos é uma parte que a gente tem que prestar muita atenção, que a gente tem que se preocupar se eles se elevam demais, né? Eu tô ali no topo, não posso parar disso. O HDL é ok. E o LDL é que é o complicado, né? O meu tá 71. Ele deu uma baixadinha, né? Ele tava em 82, que era pior ainda, baixou pra 71. Aqui embaixo a gente tem a parte da referência. E é nessa parte aqui que vocês vão ter que usar como controle, né? Pra ver se o colesterol de vocês está alto ou não. Isso aqui eu não tenho muito que me alongar, né? Vocês vão ver que tem o padrão, né? Que tem que estar o colesterol com jejum e sem jejum. E aí vocês vão vendo se tá tudo ok com vocês. Que não tem segredo, né? Na verdade, nenhum tem muito segredo, mas às vezes confunde um pouco a gente. Ureia também vou passar, não é tão importante. Creatina eu vou passar. Gente, essas partes, ó, de potássio, de magnésio, enfim, é legal vocês darem uma olhada, né? Quem faz complemento vitamínico também, né? Quem usa Centrum, Lavitan, essas coisas, é importante vocês darem uma olhada nisso, porque é um bom indicador também, né? Se essas vitaminas estão realmente surtindo um efeito legal. Ele não lista aqui todas as vitaminas no hemograma, né, que a gente tem quando a gente toma um suplemento desses, mas ele lista algumas, ali é importante a gente dar uma olhada, né, no magnésio e tal. E cálcio aqui é um ponto que eu vou parar, porque eu preciso falar com vocês um pouco sobre isso, né? Porque quem viu os outros vídeos sabe que eu tive um problema de baixa densidade óssea, né? E eu tenho que tomar um complemento de cálcio, porque senão eu posso acabar tendo osteoporose no futuro. Então é um ponto legal aqui, porque olha só, o meu cálcio, ele subiu bastante, né, de março do ano passado, né, de março de 2019 para novembro de 2020. Ele subiu muito bem, ele tá em 9,2 e a gente vê que tá bem dentro do valor de referência, né? Isso é ótimo. Então, eu queria frisar aqui com vocês isso porque a minha baixa deposição de cálcio foi por conta dos hormônios, foi por conta da terapia hormonal. Vai lá no vídeo em que eu falo da minha terapia hormonal, que lá eu explico melhor isso pra vocês. E aqui chegamos no ponto que costuma ser o mais importante, o mais aguardado pelas mulheres trans e travestis, que é o nível de estradiol. Vocês podem ver que o meu tá altíssimo. Eu tô com 122,4 de estradiol, tô dentro, né, dos padrões ali, mas eu tenho que abaixar esse estradiol, gente. Porque olha só o que acontece, né? Vocês estão vendo aí no gráfico que tem uma crescente. Até agosto de 2019, o máximo que eu tinha atingido de um nível de estradiol tinha sido de 70. E isso daqui, gente, ele tá pegando só de 2018 pra frente, eu iniciei minha hormonioterapia em 2016. Mas ainda assim, esse foi o máximo que eu tinha tido, né? Enfim, de nível de estradiol. Mas aqui vocês podem ver que em janeiro desse ano o meu estradiol foi para 137,9 e que agora ele tá nesse número de 122,4. E talvez algumas mulheres trans que estejam vendo estejam achando isso maravilhoso, né, e tal, só que não é tão maravilhoso assim não. Vocês podem ver que dentro dos valores de referência,
o meu nível de estradiol tá compatível com o das mulheres que estão menstruando, né? Ou, enfim, que estão na fase de menstruação. Das mulheres que não atingiram a menopausa ainda, melhor falando. Né? Ele tem aqui todos os ciclos, né? A fase folicular, o meio do ciclo e a fase lutênica. E vocês estão vendo que está dentro de todos esses. Mas está muito longe da menopausa. Né? A menopausa aqui que é até 32,2 o esperado. E eu não estou dizendo que eu preciso atingir um nível de uma mulher cis que esteja na menopausa. Não é isso. Mas, quando a gente eleva muito o nosso estradiol, a gente que não tem útero, a gente que não passa por esse ciclo menstrual, quando a gente eleva muito o nosso estradiol, a gente pode acabar elevando muito também um outro hormônio, que é a estrona, que eu vou chegar nela depois para mostrar para vocês como é que tá a minha. E a estrona, ela é um tipo de estradiol que ela é trombolítica. Ela pode dar trombose, tá? Não é que vai dar trombose, mas as chances de ter trombose quando a estrona está muito elevada são absurdamente altas. E é por isso que não é bom que a gente esteja com o nosso nível de estradiol tão alto assim. E é por isso que eu quero abaixar ele, né? Eu acho que o que seria ideal para mim não é exatamente esse de 32,2%, né? Mas eu diria que seria algo em torno, no máximo, desse 70. Eu acho que 50 seria o nível que eu ficaria mais tranquila quanto a isso. É muito contrassenso, né? Isso que eu acabei de falar. Tipo, a gente se entope de hormônio pra ficar com o estrogênio agindo no nosso corpo e deixando a gente belíssimas, mas eu tô aqui falando pra vocês que não é bom ter um estrogênio tão alto assim quando se é uma mulher trans. Meio contraditório, mas vocês vão ver o que eu tô falando mais pra frente. Que a minha estrona tá bem alterada, viu? Bem alterada mesmo. Mas antes de falar da estrona, vamos falar dela, da testosterona. A testosterona é aquilo que mais preocupa, né, mulheres trans e travestis, que mais costuma preocupar a gente. E, bom, a minha ela tá bem baixa, né? Ela tá com 15,63, mas ela tá baixa no nível bom, porque também a testosterona, ela baixar demais também pode ser perigoso pra gente. Foi isso, né? A minha testosterona, ela tinha uma época que ela tinha baixado, eu acho que era pra 7, se não me engano. E foi quando eu comecei a me preocupar com os meus ossos e fui ver eu tava com baixa densidade óssea. E foi por causa disso, porque a minha testosterona tinha baixado muito. Então a testosterona baixar muito pode também trazer alguns riscos pra gente. E a minha agora, ela tá em 15,63, esse é um número muito bom. É um número muito bom mesmo, eu tô bem satisfeita com ele. E mais uma vez a gente vai ter aqui como referência os padrões femininos. E nesse caso a gente vai procurar se manter dentro dos padrões femininos pré-menopausa, tá? Então, seria aqui entre 12,9 e 59,46 de testosterona. Então a gente vai tentar se manter ali dentro disso, sabe? Pra, enfim, tá com o nosso corpo mais saudável, né? Com uma testosterona controlada, uma testosterona baixa o suficiente para não dar aqueles efeitos no nosso corpo que a gente não gosta, né? Os efeitos de masculinização, né? Vamos assim dizer, por falta de um termo melhor. Então, enfim, a gente abaixa o suficiente para não ter esses efeitos, mas não abaixa tanto a ponto de poder causar algum prejuízo para os nossos ossos. Então esse valor aqui para a menopausa é muito bom. Nesse caso, acho que seria legal vocês se guiarem pela idade mesmo, né? Porque aqui tem o pré-menopausa, que é de 21 a 60 anos, e tem aqui o pós-menopausa, que tá de 45 a 87 anos. Então, se você for uma pessoa trans mais velha, né, que já passou dos 60, tá ótimo você se guiar pelo pós-menopausa. Mas se você tem menos de 60, eu sugiro que você seguir pelo pré-menopausa para poder ver o seu nível de testosterona. E aqui vocês podem ver, né, a minha variação de testosterona, ela tava em 11,99 lá, né, em setembro de 2018, e ela foi crescendo, crescendo, e quando foi em março de 2019, ela atingiu 50,72,
E daqui pra frente eu não mudei nada na minha terapia hormonal, tá? Nada, nada, nada. Mas a minha testosterona baixou tanto assim porque eu fiz a cirurgia de redesignação sexual, né? Então eu tirei as gônadas do meu corpo não tá mais produzindo testosterona igual ele estava produzindo antes, então por isso que foi tendo essa queda aqui, né? Ficou oscilando de 20, aí subiu um pouco para quase 30 e agora tá no 15, né? Que meu corpo ele ainda tá se ajustando a isso, a não ter mais testosterona, mas agora provavelmente ele vai ficar em torno disso, né? Entre 15 a talvez uns 20, 25. Vamos ver como é que vai ser no futuro. Mas é impressionante, né, o quanto que decaiu. Porque aqui, né, março, foi justamente os exames que eu fiz para mandar pro meu cirurgião. Que eu fiz a cirurgia, foi em maio. Em março eu mandei já, né, pra ele como é que tava, pra ele ver como é que estavam os meus níveis hormonais, os meus níveis de tudo, porque a gente manda uma série de exames pra eles um dia. Eu vou falar da cirurgia aqui no YouTube, aí eu falo pra vocês todos os exames que são pedidos e tal. Mas é incrível o quanto que abaixou depois, né? E é o esperado, obviamente. Mas ainda assim é impressionante de ver. E vamos falar da prolactina, né? Ai, prolactina. Eu já tive problema de prolactina muito elevada, mas esses problemas, eles não são dessa época aqui de quando tinha exame, porque eu tive problema com prolactina muito elevada quando eu não tinha acompanhamento endócrino. E você pode saber que a sua prolactina está muito elevada se você estiver lactando, se estiver saindo líquido dos seus seios. Foi o que aconteceu comigo, estava saindo líquido dos meus seios e eu já sabia que isso era prolactina elevada, e aí eu cortei todos os hormônios que eu estava tomando. Eu fiquei um bom tempo sem tomar hormônio e estava ingerindo vitamina B, porque a vitamina B ajuda a baixar a prolactina. Nessa época eu não tinha endócrino, não tinha acompanhamento endocrinológico, então eu fazia tudo por conta própria, né? Isso foi antes da gente ter um ambulatório trans aqui em Brasília. Então eu não tinha acompanhamento, eu procurei muito endócrino, mas eu entendia mais de hormonização para mulheres trans do que eles. E enfim, né? Foi uma fase muito ruim. Então, se tem ambulatório trans na sua cidade, ou enfim, próximo da sua cidade, procure, seja atendido por lá. A gente precisa, tá, gente? A gente precisa muito mesmo. E aqui vocês podem ver que em janeiro de 2019 a minha prolactina estava muito elevada, né? Ela estava em 42,1. Isso é uma prolactina extremamente elevada. E ainda assim, meu peito não tinha começado a lactar, então eu nem sabia que a minha prolactina estava tão elevada assim, né? Então, enfim, imagina o quanto é que não estaria pro meu peito estar, enfim, lactando, né? Péssimo. Mas aí, como eu tenho acompanhamento endócrino, né? Como tem um ambulatório trans aqui em Brasília, e eu tenho esse acompanhamento pelo SUS, inclusive, né? Defenda o SUS! O SUS é maravilhoso. E foi lá que eu descobri que minha prolactina estava muito elevada. Mas aqui, né, em agosto de 2019, vocês podem ver que a minha prolactina já tinha baixado muito, né? E aqui também foi depois que eu fiz a cirurgia de redesignação sexual, então meus níveis hormonais vocês podem ver que mudaram muito, né? E agora eu tô com a prolactina de 10,2, que tá muito bom, porque ele tá dentro aqui, ó, de mulheres cisgênero não grávidas, que é dentro desse daqui que a gente vai ter que acompanhar, tá? Então, você viu a sua prolactina, você vai usar como referência aqui mulheres cisgênero que não estão grávidas ou de mulheres cisgênero que estão na menopausa. Tem que estar dentro desses dois critérios. Você não vai nunca usar o de gravidez, porque o de gravidez pode ir até 208,5 nanogramas de prolactina. E isso, gente, é extremamente perigoso. Porque a prolactina, quando ela se eleva demais, ela pode dar câncer no cérebro, tá? Eu vou fazer ainda um vídeo só sobre prolactina aqui no canal, vai estar nessa playlist, porque, enfim, eu ainda farei, tá? Então, nesse vídeo aqui eu não vou destrinchar tanto, mas ela pode dar problemas bem sérios. E agora vamos para o último ponto, que é a estrona. Então, gente, a estrona, ela é um tipo de estrogênio, e ela é um tipo de estrogênio, quando ela está muito elevada, ela pode dar coágulos sanguíneos, e esses coágulos sanguíneos, né, podem se tornar uma trombose. Então, ela tem um risco trombolítico muito grande, quando ela está muito elevada, e é por isso que a gente fala que é perigoso, né, fazer uma hormonioterapia, porque
trombose é uma coisa séria, é uma coisa perigosa mesmo. É uma coisa que pode te matar. Então é um risco muito, muito grave. E a estrona, diferente da prolactina, que quando está muito elevada, o seu peito lacta, né? O seu peito produz leite, o seu peito começa a sair líquido dele, então é um sintoma físico ali que você consegue perceber. A estrona muito elevada você não percebe. Então, quando você começa a sentir alguma coisa, é porque já está desenvolvendo a trombose. E aí já tá uma coisa ali um pouco mais séria, sabe? Então, é uma coisa muito silenciosa. E você tem que ficar de olho nesse nível hormonal. Inclusive, né, se você que está me assistindo for uma mulher cisgênero que faz uso de anticoncepcionais, é esse hormônio aqui que você tem que estar muito de olho para saber se você está correndo um risco trombolítico muito grande ou não. Então, é esse hormônio que você tem que prestar atenção também. Mas no caso de mulheres cisgênero que não estão fazendo uso de anticoncepcional, que não estão fazendo uso de um repositor hormonal nem nada do tipo, dificilmente a estrona vai se elevar tanto assim no organismo da pessoa. Pode acontecer, mas é um pouco mais difícil, né? E o que acontece? Os níveis normais de estrona, eles estão aqui entre 21 a 319 para mulheres pré-menopausa, né, para mulheres que ainda estão na fase de menstruação, mulheres que ainda menstruam, e ele vai de 11 a 95 para mulheres que estão na menopausa. A minha estrona, gente, ela deu 1555. O valor máximo de referência é 319. A minha tá 1555. Ela tá muito mais elevada do que deveria, muito mesmo, e isso é um risco muito sério, muito sério. E talvez você esteja se perguntando o porquê que a minha estrona ela se elevou tanto, né? O porquê que o meu estrogênio se elevou tanto. E foi porque eu fiz a cirurgia de redesignação sexual. Quando vocês veem esse gráfico, né, do meu nível de estradiol, vocês veem que ele deu um salto muito grande de agosto de 2019, que eu já tinha feito a cirurgia, até janeiro de 2020. Esse salto ele demorou um pouquinho para acontecer, porque o meu corpo ainda estava se ajustando, né, ao fato de não ter mais testículos ali, de não ter mais essa produção de testosterona que ele tinha antes. Então, por isso que demorou um pouco mais, né, para isso aparecer. Mas apareceu, né? Meu estrogênio se elevou muito, com isso a estrona se elevou muito. Isso acontece porque, como o meu corpo não está mais produzindo testosterona, como eu não tenho mais gônadas, o meu corpo acabou ficando muito mais sensível ao estrogênio que eu tomo. Então, antes, né, vocês podem até ver aquele vídeo em que eu falo da minha terapia hormonal, antes eu tomava 2 desse daqui, né? Que eu não sei se vai estar focando, não sei se vocês vão estar vendo direito. Ele é um comprimido azul, na câmera às vezes ele parece que é branco, mas ele é um comprimido azul, que é o meu valerato de estradiol. Ele tem 2 miligramas, né, de valerato de estradiol dentro dele, e eu tomava 2 desse daqui, então eu tomava 4 miligramas. Antes de fazer a cirurgia de designação, eu tomava esses 4 miligramas, e depois que eu fiz a cirurgia eu continuei tomando esses 4 miligramas. Só como meu corpo estava muito mais sensível ao estrogênio, né, ele estava absorvendo muito mais o estrogênio, aconteceu isso. Eu tive um pico de estradiol no meu corpo, um pico de estrona no meu corpo altíssimo por causa disso. Então, o que o endócrino fez? Ele diminuiu pela metade, né, a minha ingestão de valerato de estradiol. E se antes eu estava tomando 4 miligramas, agora eu tomo só 2, que é a mesma quantidade que mulheres cisgênero que estão fazendo reposição hormonal, né, mulheres cisgênero que já entraram na menopausa, por exemplo, ou mulheres cisgênero que nasceram sem útero, sem ovários, enfim, elas tomam um comprimido desse por dia, e é o que eu tô tomando também. Isso quer dizer que meu corpo agora se comporta igual ao corpo de uma mulher cisgênero? Não. A não ser que a gente esteja falando de uma mulher cisgênero que não tem nem útero nem ovários. Aí o meu corpo vai estar se comportando muito parecido com o dela, né? Mas nunca vai ser um corpo que vai funcionar igual a maioria do corpo das mulheres cisgênero. Isso não vai acontecer porque eu não sou uma mulher cisgênero. Então, meninas que já fizeram a cirurgia, fiquem atentas para isso, que provavelmente a sua terapia hormonal vai mudar muito depois da cirurgia.
você não só vai parar de tomar bloqueador de testosterona, porque é algo que não vai mais fazer sentido, mas também a sua ingestão, o seu nível de ingestão de estrogênio também provavelmente vai diminuir bastante, porque a gente fica com o corpo mais sensibilizado a esses hormônios. Então agora, aqui na minha caixinha, né, de medicações, só tem 3 comprimidos, que um deles é um complemento vitamínico que eu tomo, o outro é o meu comprimido de cálcio, que eu tenho que fazer depois um exame de densitometria óssea para ver se eu ainda preciso tomar isso, mas eu acho que preciso sim. E o outro é o meu valerato de estradiol, é a minha primogina, de 2 miligramas. É isso que eu tomo diariamente hoje em dia. E esse vídeo tá saindo aqui na quinta, né? Mas eu tô gravando ele no domingo e eu ainda não tomei, né? Os meus hormônios eu vou tomar antes de deitar. Já falei sobre isso com vocês, que eu tomo sempre antes de deitar e pra mim funciona, tá? Pra mim funciona muito bem. Então é isso, né, gente? A dica é vocês sempre prestarem atenção nessas coisas que eu listei aqui pra vocês. No nível de colesterol, enquanto tá o nível de estradiol, a testosterona, a nossa prolactina e também a estrona. Esses são os pontos mais importantes a serem observados. Todo o restante também é muito importante, mas esses são os pontos-chave para quem está fazendo uma terapia hormonal. Para quem é uma mulher trans ou uma travesti e está fazendo uma terapia hormonal. Inclusive, eu acho que para os homens trans também são os pontos mais importantes. Imagino eu. Tenho que pesquisar depois sobre isso. Mas também lembre-se sempre que você vai ter que usar como valor de referência aqueles números que são das mulheres cisgênero. Sejam as mulheres cisgênero que já passaram da menopausa, quando a gente vai falar do nível de estradiol e do nível de estrona, né, dos níveis de estrogênio no corpo, ou então em questão de idade, quando a gente está falando do nível de testosterona no corpo. Mas de todos eles, a gente vai estar olhando o padrão feminino. Sempre isso. Porque só assim você vai saber se você tá ali dentro de algo saudável, se você tá ali dentro de níveis hormonais bons, níveis hormonais saudáveis e níveis hormonais que vão estar ali dando um efeito bom, que vão estar dando os efeitos físicos que vocês estão querendo. Esses são os pontos importantes para prestar atenção. E se você for no meu Instagram, você vai ver que lá nos destaques dos stories, né, tem um destaque em específico em que eu tô mostrando as minhas diferenças, né, de antes da hormonioterapia e depois da hormonioterapia. É assim, os avanços de 4 anos de hormonização. Então vale muito a pena você ir lá ver, recomendo muito. Claro que eu recomendo, né, o meu conteúdo, tô fazendo um merchan próprio aqui. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like, porque isso ajuda muito a divulgar o meu trabalho aqui no YouTube para mais pessoas. Compartilha também, pega o link e sai me mandando assim, ó, para todas as mulheres trans e travestis que você conhece, porque é muito importante isso daqui que eu tô falando. E se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais.